Olá, eu começo este programa com informações preocupantes quando o assunto é a solidariedade em tempos de crise. As doações para os mais vulneráveis, que bateram recordes no começo da pandemia, perderam força. A média mensal de contribuições, que em 2020 foi de 726 milhões de reais, neste ano não passa dos 100 milhões. Uma queda de 86%, segundo dados do monitor de doações da Covid-19, feito pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. E não são apenas alimentos, dinheiro e bens materiais que estão minguando, não. As doações de sangue em todo o país caíram 10%, obrigando estados a buscar o remanejamento de estoques. E eu lanço aqui a pergunta: como fazer um Brasil mais solidário? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Hered e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Como eu disse na abertura, na guerra contra a Covid, o país tem perdido terreno quando o assunto é ajudar. Por isso, hoje vamos falar sobre os desafios de fazer um Brasil mais solidário. Seria imoral e antiético para a nossa história como sociedade vencer a Covid sacrificando os mais pobres. Palavras do nosso entrevistado de hoje. Ele nasceu em uma favela na Grande São Paulo. É filho de uma diarista e de um ex-presidiário. Certa vez escreveu um livro e, com a ajuda de 50 jovens, saiu em busca de leitores. Foi daí que surgiu a ideia de criar uma ONG. Hoje, viabiliza projetos de impacto social em mais de 700 periferias e favelas do país. No CNN Nosso Mundo, fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, Edu Lira. Edu, seja muito bem-vindo ao CNN Nosso Mundo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Edu, no ano passado, a gente costumava fazer uma pergunta aqui para os nossos entrevistados, que era assim: vocês acham que a gente vai sair dessa pandemia melhores, mais humanos, mais solidários? Fatos são fatos. A gente já viu através dos números no início desse programa que não. A gente está bem menos solidário. Para piorar essa situação, o índice Gini, que mede a desigualdade no mundo, mostra que aumentou a desigualdade no país. Isso é perceptível para vocês também? É muito perceptível. A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que está presente em mais de 700 favelas no Brasil, trabalhando em rede. Estamos na ponta, no dia a dia, onde o problema acontece. A gente chama de economia da última milha. E nesse lugar, um Brasil que tem mais de 14 milhões de brasileiros que vivem em favelas. A última década, éramos algo em torno de 7 mil favelas e pulamos para mais de 14 mil favelas, um crescimento acima de 100%. Se as favelas fossem uma franquia, seria maior do que Burger King, Correio e McDonald's juntas. E nesses lugares, a desigualdade é muito grande. Quase 20 milhões de pessoas estão numa posição de fome no Brasil. E isso traz desafios morais e desafios éticos muito grandes para toda a população. O que eu tenho dito muito é que a economia de favela não é resiliente, é uma economia muito frágil. E qualquer solavanco que tenha na estrutura social do Brasil acaba atingindo essa população mais pobre de uma forma muito terrível. Quando foi que acendeu o alerta de vocês para a questão da fome nas favelas? Durante a pandemia, eu digo nesse 1 ano e meio, porque a gente já sabe que desde que a gente saiu do mapa da fome em 2014, a gente vem voltando gradativamente às situações de fome por falta de políticas públicas. Mas durante a pandemia, quando foi que acendeu esse alerta? A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para enxergar a pobreza com os olhos do pobre. É colocar o sapato de quem é pobre por um dia, entender essa dinâmica social da ponta. E essa questão apresenta desafios gigantescos, enormes. Por exemplo, milhões e milhões de brasileiros hoje, são mais de 30 milhões, não são nem CLT e nem CNPJ. Eles trabalham ali entre as suas atividades com a carroça. E o lockdown, a pandemia, quando chegou, é como se ela tivesse furado o pneu da carroça. E o único veículo social de viabilidade econômica
dessas famílias está quebrado, está na garagem. Então, essas pessoas que não têm uma receita guardada, uma poupança, um equilíbrio financeiro, fica completamente exposto e vulnerável. A gente viu isso no começo e lá atrás, ainda no ano passado, a gente tomou uma decisão baseado num dos nossos princípios mais fortes, que é o tamo junto, de estar junto com o pobre estar no centro das nossas decisões. Foi nesse momento que a gente reorganizou toda a Gerando Falcões para colocar parte do seu foco no combate à fome. Nesse momento, a gente já chega em 2021 em montas de 59 milhões de reais mobilizados em nossa ação de combate à fome, podendo alimentar quase 1 milhão de pessoas no Brasil. Lia Bock. Edu, você fala muito sempre em juntar a sociedade, né, para combater a fome e a desigualdade. Fala em juntar Palmeiras e Corinthians, ricos e pobres, mas o que a gente tem visto é uma polarização cada vez maior, né? Como unir essas pessoas para combater a desigualdade e a fome? Assim, o que é preciso fazer para que não se politize também esses assuntos? Olha, eu costumo dizer que a favela não é nem de direita e nem de esquerda. A favela quer comer. Então, as pessoas que vivem o Brasil real e que estão todos os dias sobrevivendo a esse Brasil institucional, criando tecnologias de sobrevivência, essas pessoas não estão necessariamente olhando à direita ou à esquerda. Elas querem fazer a travessia e ter mais dignidade de vida. E hoje o mundo precisa ir para uma direção, efetivamente, de derrubar muros e construir pontes. A polarização funciona para um grupo muito pequeno. A polarização não faz a gente conseguir fazer essa travessia, não imprime o pragmatismo, não coloca os pobres no centro da discussão e não entrega o melhor para quem é pobre. Então, a gente precisa fazer uma ruptura com esse modelo antigo, porque não resolve os grandes temas do Brasil. Há anos no Brasil, a gente está gerenciando o problema da fome, gerenciando o problema da violência. A gente precisa que essa década seja, de fato, a década de solucionar os problemas, de ter uma coragem, uma liderança. A gente costuma dizer que a esperança é executiva, de executar, de fazer, de colocar a mão na massa e lutar para quem é mais pobre ter mais dignidade de vida. Então, a gente diz que é derrubar muros e construir pontes, é juntar branco com preto, rico com pobre, direita com esquerda, gay com evangélico com judeu, quem ouve Tom Jobim, Caetano Veloso, com quem ouve Emicida, o Criolo e a Anitta, e falar, vamos embora encontrar uma solução? Esse pode ser o caminho. É um caminho, um projeto extremamente ambicioso e certamente a gente vai voltar a falar mais exatamente nesse tema. Rita Vô. Edu, uma das partes mais interessantes do site da Gerando Falcões é aquela que aparece os dados, né, de maneira bastante transparente. Dá para todo mundo saber quanto de doação que vocês conseguiram, quanto que vocês conseguiram distribuir, né? Além de mostrar aí o tamanho da capilaridade de vocês, as pessoas elas conseguem interagir vendo em quais regiões, né, as doações são maiores e, portanto, onde a fome é maior, né, tem mais vulnerabilidade. E por isso o número de doações recebidas é maior. Então tudo que vocês fazem me parece que é bastante orientado a dados, né? Eu queria que você falasse um pouco como que vocês utilizam esses dados de forma maciça e também como é a prestação de contas de vocês, né, na Gerando Falcões, né? Se esse processo tem ajudado vocês a conseguirem mais doações justamente por ser mais transparente e se tornar um modelo aí para o terceiro setor. Rita, não adianta fazer, tem que fazer do jeito certo. Então, a Gerando Falcões tem um conjunto de ações em nosso modelo de gestão, na nossa governança, de transparência. Nós somos uma ONG auditada
pela KPMG. Temos um sistema de gestão que busca eficiência, que busca entregar com metas, com KPIs, com indicadores. Somos uma ONG orientada a dados para tomar decisão com a maior acuracidade possível, com o pobre no centro das nossas decisões. E temos um ecossistema de parceiros que passa por Accenture e por empresas como a Ambev para melhorar a nossa performance, a nossa capacidade de desenhar estratégia, a nossa capacidade de escala. Nós estamos o tempo inteiro tentando fechar gaps regionais, gaps territoriais, para chegar lá aonde a fome pega, aonde a desigualdade é maior. E, ao longo desse tempo, a gente tem evoluído muito em nossa transparência. Então, lá na nossa plataforma gerandofalcões.com, a pessoa que doa R$50, que é o valor de uma cesta básica digital, ela sabe para onde foi esse dinheiro, quanto foi doado, o quanto foi entregue e os nossos esforços de chegar na ponta com a extrema velocidade que o tema merece. Então, a gente tem lidado com o doador com o respeito e o carinho que o tema merece. Só para aprofundar um pouco mais essa resposta, uma das decisões que a gente tomou durante essa pandemia foi não entregar a cesta física, porque com 59 milhões mobilizados, a gente teria que comprar do grande. O grande arranha, mas não quebra. Dentro disso, nós decidimos entregar a cesta básica digital, que é um cartão vale alimentação na mão da chefe da família, e ela compra aquilo que ela precisa do pequeno empreendedor lá na ponta, lá na favela, aquecendo a economia real, protegendo os empregos e criando um colchão para aliviar a queda das famílias. Thaís Herédia. Isso é fundamento de política pública eficiente pura, né, Edu? Edu, vou trazer um fato recente aqui. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um diagnóstico falando sobre o desperdício de alimentos, que é uma realidade no mundo. A própria FAO calcula em 30% o desperdício de alimentos no mundo, dizendo que o brasileiro enche o prato, come muito mal, que na Europa as pessoas passaram fome e frio na guerra, aprenderam a comer pouco, e que aqui não. O brasileiro faz um pratão, joga comida fora. E eu falo do Paulo Guedes como uma liderança porque todo líder de um país, ele representa parte de sua população, não a totalidade, especialmente em democracias. A gente sabe que há muita gente que pensa assim também. E pensa, inclusive, em vamos dar a sobra do restaurante mesmo para o mendigo, para quem está passando fome. Quer dizer, a sobra resolve. Eu queria ouvir o teu diagnóstico sobre o diagnóstico da elite brasileira sobre a pobreza. Eu acho que entregar a sobra para o pobre é o Brasil que está aí. É um espelho do que é o pensamento brasileiro, e aí as favelas começam a surgir nessas sobras, nessas margens, nessa periferia. O que a gente tem que imprimir no Brasil é, além de uma transformação estética nos territórios de pobreza, nas favelas, é também, Thaís, uma transformação ética. Porque se adaptou no Brasil entregar o pior para quem é pobre. A pior escola, a pior creche, a pior primeira infância, o pior saneamento básico, se é que tem, o pior serviço público. Isso vai criando uma geração que recebe o pior e que tem muitos gaps na sua formação, no seu desenvolvimento humano. Isso traz um problema real para o Brasil. É daí que surge a violência, é daí que surgem os nossos dramas sociais, por conta de entregar o pior para quem é pobre. A gente precisa de uma decisão moral de país, de construir um acordo social para entregar o melhor para quem é pobre. Isso pode ser uma ruptura no tempo. Pensa comigo. O que é igualdade? Você tem 10 biscoitos e 5 crianças. Na igualdade, você entrega 2 biscoitos para cada criança e está resolvido. Na equidade é diferente. Você entrega 3 biscoitos para as crianças que têm mais fome. Porque quem tem mais fome precisa mais. Então, o Brasil precisa entregar mais. Não só renda, também renda. Não só comida, também comida. Mas, sobretudo, educação. Futuro, um projeto de país que consiga contemplar os mais pobres para fazer essa travessia. Um Brasil melhor para os pobres será, como consequência, um Brasil melhor para todos os brasileiros.
Lu, posso só fazer um adendo aqui? Porque eu queria te ouvir sobre a elite. Nós conversamos aqui com o Naércio Menezes, que é especialista na leitura sobre a desigualdade no Brasil, como você sabe, dessa dificuldade de muitos brasileiros. Outro dia teve uma entrevista de um bilionário falando que ele era classe média alta. Dizer, nós temos muito na elite brasileira essa dificuldade de se reconhecer rico, né? Inclusive de não ter vergonha disso. E isso talvez deixe a elite brasileira assim, com uma justificativa para se afastar da solução, se afastar em pensar a solução. Queria te ouvir sobre isso, assim, sobre a percepção que o brasileiro tem de si mesmo e se ele é rico, por que ele não faz mais? Esses dias eu fiz um pensamento exatamente nessa linha. Tem uma diferença drástica entre ser rico e ser elite. Ser rico basta ter dinheiro. E algumas pessoas são tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro, mas não têm participação social, não têm cidadania, não têm engajamento. O máximo que você consegue é falar com o assessor dessa pessoa, mas nunca você chega nela. Elas estão escondidas, camufladas, envoltas em bolhas e não tem uma interação com o país. Agora, ser elite é diferente. Elite do pensamento, elite de ser do primeiro pelotão que está tentando mudar o Brasil. Elite é parte da mudança, é quem está conectado, quem está misturado. A elite conversa com o Edu, conversa com o Celso Ataíde, conversa com a Amanda Oliveira, lá de São José do Rio Preto, conversa com César Gouveia, conversa com o Lemaes, que são líderes de favelas. Então, elas estão genuinamente preocupadas em mudar o Brasil. É a diferença de ser galpão e CD. O galpão só recebe e concentra a riqueza e mantém ali para ela. O CD é um centro de distribuição. Ela recebe a riqueza, ela processa e ela distribui conhecimento, engajamento, liderança e também riqueza para fazer uma filantropia muito mais vibrante no país. Então a gente tem que converter mais ricos em elite. Agora, Edu, tratando ainda da questão política, ainda há pouco você falou, a favela não é nem esquerda nem direita, ela só quer avançar, a favela quer comer, e é verdade. Mas a gente também tem um pensamento, eu acho que na questão de políticas públicas, às vezes elas pertencem a determinados grupos. Há grupos liberais, por exemplo, que não acreditam em transferência de renda, por exemplo, não querem programas de transferência de renda. E há outros grupos que querem e acham que precisam de transferência de renda. Como é que a gente atinge a estrutura dessa política pública que realmente pode modificar a vida na favela e a vida nas periferias? Você não tem a sensação de enxugar gelo de vez em quando? É porque, em muitos casos, essas ideologias elas são formadas por grupos que não necessariamente estão conseguindo entender a ponta. Não é nem necessariamente o que o Edu quer, ou o que a esquerda quer, ou o que a direita quer, ou o que o centro quer. É isso que precisa mudar no Brasil. É o que o pobre precisa. É ter obsessão no pobre. Tem uma empresa chamada Amazon que ela fala muito isso, né? Obsessão no cliente. Obsessão no cliente, ela tem feito uma transformação no mercado e puxado também com isso todo o mercado para fazer uma fusão, uma transformação intelectual. Desde o dia que a gente fundou a Gerando Falcões, a gente colocou o Tamo Junto no nosso core de cultura. O Tamo Junto é estar junto com a ponta. A gente existe para servi-los. A gente existe para entregar para a ponta. E não é o que eu quero entregar baseado no que eu penso, baseado nos livros que eu li. É o que a ponta precisa. Então, a gente precisa fazer essa fusão intelectual com os novos tempos, de entender qual é a realidade social lá e o que o pobre precisa lá para fazer a travessia e a gente construir um ciclo de prosperidade social no Brasil. Então, não é nem o que a direita quer ou a esquerda quer, é colocar o pobre no centro das nossas decisões como país e decidir pensando nele. Imagina que está uma mesa com diversos ministros ou secretários ou o que for e começa-se a tomar decisões. E no meio dessas decisões, o líder dessa mesa pergunta, mas o que é melhor para o pobre? O que ele pensa? Vocês ouviram ele? Prototiparam a solução com eles? Foram lá escutar?
Ouvir o que ele quer, o que a Dona Maria, que está lá na ponta, na favela Vergel do Lago, que que está lá pegando sururu, a senhora marisqueira, se ouvir o que ela quer, quando o Brasil começar a valorizar mais o pobre e ouvi-lo, a gente faz uma transição muito grande nesse país. Vai, Lia. Edu, um dos nossos problemas no Brasil é o sistema prisional, né? Que não recupera ninguém, acaba sendo uma escola para o crime e uma máquina de prender jovens negros, né? Você sempre conta a história do seu pai, que foi assaltante, foi preso e conseguiu sair desse ciclo vicioso, né? Que envolve racismo judicial, crime, miséria. Você acha que o nosso sistema dificulta a diminuição da desigualdade? Qual é o papel da nossa justiça nessa dificuldade que a gente tem de superar a fome, a desigualdade e os nossos problemas sociais? A gente tem um erro primário no Brasil, que quando essa criança chega ao mundo, a primeira política pública que chega na porta da casa é da injustiça social. E ele vai trilhar toda uma vida de primeira infância, de adolescência, de juventude sobre essa plataforma da injustiça social. E dentro desse universo ele é empurrado para questões e ele acaba tomando decisões erradas. A forma de se corrigir isso é aplicando a justiça dos tribunais. E aí esse cidadão é enviado para um presídio. Quando ele chega nesse presídio, ele vai conviver em celas que caberiam 30 pessoas, mas dormem 100, 120, 150. Ele vai ser logo cooptado por uma facção criminosa e ele vai ter toda um desenvolvimento de liderança, que é a escola do crime, para melhorar suas capacidades e suas habilidades criminosas. E quando ele sai aqui, ele entrou por vender uma droga na esquina e ele vai sair chefiando e liderando quadrilhas e fazendo coisas muito maiores. Então existe um erro estrutural que precisa ser corrigido. O Brasil é a terceira maior população carcerária do planeta. De cada 10 presos que saem do sistema penitenciário, num curto prazo de tempo, 7 voltam. 70% de reinserção no crime e no presídio. Então, quer dizer, a gente precisa discutir isso e precisamos de política pública, precisamos encarar o caos e precisamos dar um jeito nisso. Parar de gerenciar o problema e encontrar soluções. No ecossistema da Gerando Falcões, a gente acelera centenas de ONGs no Brasil na nossa plataforma de impacto em favelas. Uma delas é a ONG Recomeçar, que tem um foco em capacitar emocionalmente e tecnicamente o egresso do cárcere e reinseri-lo no mercado de trabalho. Nós temos egressos em empresas como Ambev, IS Logística, Tejofran e muitas outras companhias, porque tem que existir um lugar para o egresso do cárcere no mercado de trabalho. Senão todo mundo vai ter que viver em condomínios, com carro com vidro blindado e vai viver numa bolha ainda mais. Então, a gente tem que, uma vez que a gente fabrica os problemas, a gente tem que construir em rede a solução para esse lugar que a gente está hoje como país. Itavu. Edu, Gerando Falcões está com um projeto super bacana, né, de inovação social, que é o Favela 3D, que vai aí mudar a vida de mais de 250 famílias no interior de São Paulo, né, em São José do Rio Preto, e que vai servir como referência também para que esse modelo, né, esse projeto seja replicado aí pelo Brasil. Vocês pretendem fazer aí uma intervenção social, né, urbanística, sistêmica, e eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são os hardwares e os softwares, né, desse projeto e quem ou quem vocês estão hackeando aí agora para que esse sonho se realize e como vocês estão pretendendo replicar isso para que vire uma matriz de política pública. Esse é, Rita, o projeto mais ambicioso da Gerando Falcões. A nossa missão é transformar a pobreza da favela em peça de museu, assumidamente antes do Elon Musk colonizar Marte. Eu vim de lá, desse barraco, dessa favela, e todo dia minha mãe me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai.
e eu vim para cá. Então, eu sei que é possível vencer a pobreza, mas o Brasil ainda não acredita nisso. Porém, a gente precisa dar um impacto visual para o Brasil. E nós começamos uma solução que está sendo prototipada na favela de São José do Rio Preto, chamada Vila Itália, através do programa Favela 3D de Digital Digna e Desenvolvida. E ali nós estamos coordenando uma transformação sistêmica no território, combinando políticas públicas, tecnologias sociais, voltadas para a primeira infância, habitação, saúde, educação, capacitação profissional, cultura de paz, esporte, lazer e geração de renda. É uma ação para construir um veículo social para a emancipação dos mais pobres. O que a gente quer é entregar uma tecnologia viável e escalável para o Brasil, para interromper o ciclo de pobreza nas favelas e construir um ciclo também de prosperidade social. É tanto que a gente vai colocar na Favela 3D o Museu da Pobreza, que é o simbolismo de passar uma mensagem para o Brasil de que a gente pode resolver os nossos problemas sociais, em especial o problema da pobreza, encarando com inovação social, prototipando soluções. E o sonho grande é replicar a Favela 3D no Brasil e iniciar esse plano de desfavelamento do Brasil com reurbanização, com tecnologias sociais. E ali, para finalizar a minha resposta, é um acordo social que a gente está fabricando, que envolve a Prefeitura de São José do Rio Preto com o prefeito Edinho, o governo do estado de São Paulo com o governador João Dória, a iniciativa privada, as ONGs e a comunidade. Todo mundo em volta da mesa. E a comunidade na mesa, não para fazer ata, mas para tomar decisões, para cocriar. A comunidade no centro, sendo ouvida. Foram mais de 120 oficinas de cocriação para desenhar as soluções que possam solucionar os problemas reais da ponta. E isso envolvendo toda essa articulação e construção desse acordo social é o que a gente acredita que vai entregar um ciclo de prosperidade para combater pobreza nessas favelas. Thaís Herede. Edu, você sabe que eu fico emocionada de lhe ouvir, porque eu cubro economia há mais de 20 anos e eu converso com gente rica que é só rica e gente rica que é elite, gente que não é rica, mas que é elite, ou elite pensante, ou quem está realmente engajado. Mas a Gerando Falcões, e eu sei que você tem, a sua geração tem contemporâneos com outras... enfim, outras iniciativas parecidas com essa, eu te escutando, eu ouço um novo vocabulário, vocês criaram um vocabulário novo, inclusive para aumentar a compreensão sobre qual é o problema do Brasil. E eu encaro esse processo como uma institucionalização dos centros de decisão e de engajamento social, onde nós podemos exercer o papel cidadão, cada um do seu jeito, quem tem põe, quem não tem tira. E eu quero te ouvir sobre essa institucionalização que vocês estão levando na ponta como terceiro setor e a institucionalização da filantropia, que me parece, com pequenos sinais, tem ganhado um caráter mais sério, mais de gestão, inclusive, no Brasil, e não mais pela compaixão, ou, não, hoje eu vou fazer isso porque eu estou com pena, ou teve uma enchente, mas realmente um processo de ter uma via real ali, inclusive com gestão, para a filantropia pegar no Brasil. Thaís, obrigado pelas palavras. Eu também acompanho o seu trabalho com muito carinho. A filantropia no Brasil, ela é modesta, mas ela tem avançado. E o desafio é fazer a filantropia no Brasil ser exponencial, a generosidade ser mais contagiante do que o vírus. Vamos lá, a pobreza é uma prisão de segurança máxima. E o muro é alto demais e vigiado demais para o pobre conseguir escapar. Então, à medida que o pobre tenta por anos, tem dois grupos nessa prisão. Os que desistiram de tentar, porque foram muito machucados e tentaram por anos, e os que ainda estão tentando. A gente, com a Favela 3D, e com esse acordo de sociedade, esse acordo de país, precisa construir essa tecnologia social para absolver os pobres dessa prisão de segurança máxima, que em muitos casos é uma prisão perpétua. Eu vim de lá, eu escapei de lá, mas a minha história
é uma história de exceção da exceção da exceção. Eu fui para os Estados Unidos, estudei inglês, criei uma ONG que é uma das mais bem-sucedidas em periferias e favelas do Brasil, um time com quase 200 pessoas. Temos investidores como Eli Hor, Rubens Menin, Jorge Paulo Lemann, Ana Maria Diniz, Guilherme Benchimol. É uma história de exceção, mas a minha exceção tem que ser usada para combater a pobreza, para acertar o centro nervoso dela e mostrar que ela não é maior do que nós como os brasileiros. Esse é o nosso desafio. E para isso a gente precisa juntar o Brasil e acreditar mais em brasileiros, brasileiros que acreditam em brasileiros. A gente no Brasil, Thaís, tem uma síndrome de vira-lata muito grande. Parece que só é incrível o que é europeu ou americano. Eu não preciso me chamar Jeff Bezos ou Elon Musk ou Bill Gates para fazer coisas incríveis. Eu posso ter nascido pobre, preto, favelado, ter dado a volta por cima, montado o time dos times na favelas que está combatendo a pobreza. E a nossa declaração de sobrevivência, de existência, é que antes de Marte ser colonizada, a gente vai resolver esse problema social. Agora, isso passa por um acordo de país. Toda a sociedade, os ricos que só têm dinheiro e a elite que tem atitude, junto com a classe média, junto com as universidades. As universidades têm um exército de mentes que precisam mais do que estar dentro de quatro paredes, que precisam estar interagindo com os problemas da ponta da sociedade. A política, em essência, é uma das coisas mais importantes que existe. As decisões de escala passam pela mão dos políticos. A gente precisa regenerar essa profissão, regenerar isso para ser um sacerdócio, um chamado. E os políticos trabalharem com a sociedade. A iniciativa privada, com o ISD, que chegou agora, precisa ser mais do que uma peça publicitária. Precisa ser algo efetivo, que chegue na ponta, que acelere grandes ideias como é a Favela 3D. E a gente precisa tomar risco como brasileiros, fazer aposta em ideias que merecem ser investidas, em ideias inovadoras, assim como um dia criar o metrô, criar o avião, assim como no passado criamos o carro que fez a sociedade ir para um lugar melhor. Criar tecnologias de combate à pobreza é o desafio da década e a gente tem que colocar mais atenção, investimento, filantropia e luz sobre essas grandes ideias, como é também a Favela 3D. Ô Edu, esses dias eu estava conversando com o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho belíssimo aqui em São Paulo com a população em situação de rua, e ele dizia para mim uma frase que me impactou. Ele disse que essas pessoas elas eram invisíveis só quando elas não incomodam. Se ela está, por exemplo, na frente do banco ou se ela está na frente do seu comércio, elas são visíveis e muito visíveis. Às vezes eu tenho a impressão que as periferias do Brasil também passam invisíveis e elas só são visíveis quando incomodam. Às vezes é a violência que incomoda e aí as favelas passam a ser visíveis. Tem muita gente tentando esse grande acordo nacional. Eu acho que você chegou muito perto desse acordo, pelo menos você consegue reunir a iniciativa privada e poder público. Mas a gente sabe que a política é um meio muito mais eficiente de fazer essa mudança. Então eu te pergunto, ouvi dia desses também a Karine Oliveira aqui, uma outra jovem, também com esse discurso muito impactante. Você tem alguma pretensão de um trabalho na área da política? O que a gente tem olhado através da Gerando Falcões é de influenciar políticas públicas. Eu não tenho nenhum interesse em cargos públicos ou em algum movimento eleitoral. Eu sou apaixonado em ser empreendedor social, em montar time, desdobrar metas, testar, errar, melhorar, capturar dados, ler, tomar feedback, insights, melhorar o serviço, fazer e chegar na ponta. Agora, eu fiquei, como Gerando Falcões, muito tempo distante da onde são tomadas as decisões. E quando chegou essa grande crise, essa crise pandêmica, eu percebi que todos nós estávamos completamente nu, e que a favela precisa, além de ter um terceiro setor forte, e que o terceiro setor mostrou a sua força nesse momento, segurando a barra, fazendo uma força de contenção para evitar a fome e, como consequência, também a morte dessas famílias. E é importante esse terceiro setor vibrante. Esse terceiro setor precisa estar mais conectado
com governos e influenciar políticas públicas, já que nós somos os cientistas da última milha. A gente tem o faro, tem o conhecimento. Esses brasileiros que chamam de invisíveis, que não tem CPF, que não tem RG, a gente sabe aonde eles moram, na viela tal, que a casa não tem muro, é uma tinta de amarelo que está lá. E a gente sabe qual que é o nome dessa pessoa. E fomos lá atender elas. Então, é um conhecimento empírico, é uma ciência, efetivamente. Por isso que nós chamamos eles de cientistas sociais. Agora, essa ciência precisa ser incorporada às políticas públicas. Agora, naturalmente, do lado de lá, precisam ter governantes que queiram colaborar, como é essa tentativa da favela 3D em São José do Rio Preto, onde a Prefeitura de São José do Rio Preto e o governo do estado decidiu fazer parte desse acordo social para ir direto no combate à pobreza. Então, os dois lados precisam querer. Uma coisa sem a outra fica manca e a gente acaba, como consequência, não entregando o melhor para quem é pobre. Lia Bock. O presidente do país e seus apoiadores defendem que a população se arme para se defender. Eu, como uma mulher branca, mãe, até consigo pensar assim, num pesadelo distópico em feministas armadas para se defender. Mas eu fico pensando e queria te ouvir como que é esse pensamento nas favelas, nas comunidades, onde as armas já são tão presentes, tanto na mão de facções criminosas como da polícia, e já causam tanta dor e tanta perda. Eu queria te ouvir assim, sobre esse raciocínio de se armar para se defender. Com a escalada da violência, todo mundo quer apresentar uma solução. E uma mais fácil para um problema tão difícil pode ser colocar mais armas nas ruas. Assim como pobreza gera mais armas vai gerar potencialmente muito mais violência. A periferia e a favela precisam de uma invasão literária, de uma invasão tecnológica, de uma invasão de conhecimento e de oportunidades. No futuro, o que pode, no tempo, mudar essa tendência de violência é fazer uma invasão social com o que existe de melhor para essas pessoas não escolherem as armas, mas escolherem lápis, caneta, livros e fazer essa melhoria de vida. Thaís Herédia. Edu, a pandemia deixa um legado complicado e perigoso para o futuro por causa da escola, da falta da escola. O Brasil foi um dos países em que as crianças ficaram mais tempo longe da escola e com 80% da população dependendo do setor público. Enfim, os números são todos muito ruins. E se nós já caminhávamos para o mundo tecnológico, o Brasil deu alguns passos para trás com essa perda de aprendizado. Como vocês estão vendo esse desafio e o que fazer para atuá-lo? Porque tem a fome, mas tem também a fome do aprendizado que atacou na pandemia. Se a crise acabasse agora, Thaís, a gente não voltaria de onde começamos, pelo menos uns 10 ou 15 degraus abaixo. Isso é um problema, podemos perder toda uma geração. A gente tem que encarar o Brasil como uma missão. Quais são os 10 problemas que a gente, como nação, quer resolver até o final dessa década? A gente tem que colocar isso na mesa e tem que construir esses projetos e acordar com a sociedade e construir metas e atacar todos os setores. Esse país corre um risco grande, o nosso planeta, de se tornar inviável, tanto socialmente como ambientalmente. Se isso acontecer, a única solução vai ser o Elon Musk colonizar Marte e dar uma cota para a gente morar lá com ele. A gente não pode delegar a mudança para um homem, tá certo? A gente tem que fazer um acordo e coordenar essa transformação para construir um país melhor e a proteção social e ambiental. Itavu. Edu, a gente sabe que o direito à moradia é um direito básico e por isso que é reconhecido aí por várias leis e instituições no Brasil e no mundo. Mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente está muito longe de resolver essa questão, né? Em 2019, o déficit habitacional aqui no Brasil era de 5.876.000 moradias, segundo os dados da Fundação João Pinheiro. E atualmente, pelas projeções, estima-se que a gente tem um déficit aí de mais de 7 milhões de moradias. E apesar disso, a gente tem uma vacância enorme, né, desses imóveis que estão vazios e que poderiam ser ocupados. Eu te pergunto se a Gerando Falcões tem
algum projeto para contemplar isso, né, essa questão da moradia, e como que a gente poderia aí prototipar algumas soluções para diminuir esse déficit habitacional e desafogar as favelas aqui no Brasil? Quando a gente olha para o contexto de favelas com casas autoconstruídas, às vezes de resto de construção, de lona, de bambu, num lugar inapropriado e de forma insalubre, é que um problema está ligado no outro. Porque quem mora num barraco como esse, às vezes convivendo com ratos, na beira da encosta, ao lado de um bueiro a céu aberto, não vai aprender de forma apropriada na escola. A sua capacidade cognitiva vai ser terrivelmente atacada. Isso reflete diretamente no IDEB de Brasil, na capacidade de aprendizagem, na produtividade. Por isso que a mudança tem que ser sistêmica. A gente tem que olhar as coisas de uma forma sistêmica e ter um plano de Brasil que abarque tudo isso. Porque se a gente... É como derrubar uma peça que... é uma peça muito estratégica. E se você derruba essa peça, você derruba todas as outras. Então, precisa de estratégia, precisa de um olhar sistêmico e precisa do pobre no centro das nossas decisões. Edu, apesar da fartura de mentes inovadoras nas favelas e nas periferias do Brasil, das grandes cidades, você é uma exceção. Eu sou uma exceção, também venho de periferia e eu posso dizer, parafraseando aqui um filme, nunca me sonharam, nunca te sonharam também. Como que a gente pode fazer para mudar? Eu fico emocionada quando eu falo isso. Acho que a pior crise que a gente tem dentro das comunidades, que é a crise de sonho entre os mais jovens. Como fazer com que aquelas pessoas que são enxergadas muitas vezes, vistas muitas vezes como, ou não são vistas, ou vistas como resto na sociedade, como fazer com que aquelas pessoas acreditem que possam ser um Edu Lyra? Como sair dessa situação? O Brasil, minha amiga, não tem outra opção. O Brasil, ou ele investe nos pobres, nos pretos, nas pretas, em quem está nas favelas, nas periferias, ou não vai ter mão de obra, de tecnologia, de inovação, não vai ter a diversidade de ideias que as empresas precisam para criar novos produtos, para criar invenção. É uma questão de sobrevivência. Ou o Brasil coloca os pobres no seu core, no centro, as empresas puxam os mais pobres para dentro, para diversificar, para oxigenar as ideias, ou a gente vai estar no último lugar da fila, vendo o mundo do Biden investindo 1 trilhão em infraestrutura, vendo a China se desenvolvendo, a Europa e a gente ficando para trás. Então, o nome da palavra aqui é liderança. A gente precisa de liderança tal como minha mãe me liderou na favela, olhando para mim no meio do caos e dizendo: filho, levanta a cabeça. Não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E é para isso que nós estamos aqui, que a Gerando Falcões existe e que o Brasil precisa entender que ou a gente faz ou faz. Se a casa ao lado está em chamas, a sua casa também está em chamas. Então a hora é agora. Eu queria saber do que você tem medo, Edu. Eu tenho medo de não dar tempo, por alguma razão, de entregar a missão que eu sonho ou de me perder. Então, por isso que meu exercício todo dia é de manter o pé no chão, a cabeça lá em cima, de não me distrair, de não perder o foco e entregar a minha vida para isso. Eu existo para isso, não existe outra razão para eu ter saído de onde eu saí, onde eu cheguei. É para entregar uma transformação que seja real. Queria te saber, no teu contato tete a tete, olho no olho, face a face com os mais jovens das periferias, é essa frase da tua mãe que prevalece? É essa frase. Eu sei que no fundo é muito difícil para eles e às vezes para eles desistir é quase que compreensível. Mas no fundo a gente tem que manter a esperança viva e dizer para eles que não é de onde vem, é para onde vai na vida. E é curioso que a pobreza ela é muito forte e ela consegue vencer por um tempo. Mas se a gente for teimoso, se a gente for persistente, se a gente encarar ela, a gente consegue vencer a pobreza. Edu Lyra, muito obrigada por essa aula aqui no CNN Nosso Mundo. Obrigado, foi um prazer. Tamo junto e vamos que dá.
Juntos. Nosso programa como fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, Edu Lira, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. CNN, a maior do mundo, líder em independência.